Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para tratar o tema segurança da informação. Desta feita, queremos entrar com uma contramedida que é o backup. Nós falamos do conceito inicial de segurança da informação, dos seus pilares, que são os princípios básicos, sintetizados pela palavra SIDA, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Mostramos algumas ameaças, a ideia de malware, a ideia de phishing, e outras ameaças à segurança da informação, e agora queremos entrar com a ideia de contramedida. A primeira contramedida que nós queremos apresentar a você é o backup ou cópia de segurança. O que é um backup? É uma cópia que você faz dos seus arquivos, quer seja do ponto de vista pessoal ou empresarial, onde é mais importante ainda a existência de backup, para no acontecimento de algum problema, você poder restaurar, você poder utilizar essa cópia para recomeçar, para retomar os seus serviços. Então, empresas trabalham com essa ideia de backup, e esse backup você pode fazer, por exemplo, pessoalmente num pendrive, num CD, numa fita, ou um disco rígido externo, num DVD e coisa do tipo. Como você pode fazer também na nuvem, Então tem empresas especializadas em armazenamento de dados e que você compra e estabelece um contrato de confidencialidade e de garantia da integridade desses dados. Então você pode armazenar na nuvem. Pessoalmente você pode, por exemplo, utilizar o Google Drive, ou você pode usar uma empresa que trabalha com armazenamento na nuvem para fazer esse contrato. Então você vai ver se essa empresa, por exemplo, qual é a disponibilidade, vai assinar um contrato. Normalmente um bom prestador de serviço nessa área tem uma disponibilidade de 99,99%, ou seja, eles têm uma condição de garantir que os seus dados estarão disponíveis por muito tempo. Então, nesse sentido, nós queremos estabelecer aqui os tipos de backup para você entender, dependendo do grau de complexidade da prova que você vai fazer, pode ser que vá buscar mais detalhes. Então nós temos alguns tipos de backup aqui, 5 tipos, O backup normal ou completo. Quais são os arquivos que ele copia? Todos. O que é que ele faz além de copiar? Ele marca os arquivos que foram copiados, tá certo? Então é uma ação adicional. O backup incremental, o que é que ele faz? Ele copia todos os arquivos novos ou alterados desde o último backup incremental, tá certo? E o que é que ele faz? Ele marca os arquivos que foram copiados, tá certo? O backup diferencial, o que é que ele faz? Ele copia os arquivos novos ou alterados desde o último backup completo. Então ele trabalha casado em relação ao backup completo, tá certo? Tem alguma ação adicional? Não, tá certo? Ele não marca. O backup de cópia, o que é que ele faz? Ele copia os arquivos selecionados, Então aqui não faz nenhuma ação adicional, não faz nenhuma marcação. O backup diário copia arquivos criados ou alterados em uma data específica. Então você pode fazer a conjugação desse com outros tipos de arquivos, de backups. E no caso aqui ele não faz nenhuma ação adicional. Observa aqui, um outro conceito importante é a ideia de política de backup, tá certo? Então nós trouxemos aqui um exemplo da Secretaria aqui de Infraestrutura e Logística do Mato Grosso, uma política de backup. O que é uma política de backup? É quando uma empresa diz como vai funcionar os seus backups, em que dias serão feitos, que tipo de backup vai utilizar, com que periodicidade, onde é que vai guardar, quem é responsável. Então uma empresa séria usa a normatização de segurança da informação para estabelecer uma política de backup. Então, por exemplo, está aqui um sumário com apresentação, referência, anexo, uma portaria aqui, criando essa política de backup, quais são os procedimentos, as diretrizes, objetivos, etc. Então está aqui um sumário para você se basear. E aqui, por exemplo, referência, resolução 003/2010, norma ABNT, NBR, etc., as normas de segurança de informação específica, os objetivos, este documento tem por objetivo estabelecer uma política de backup, etc., suas diretrizes e assim por diante. Tá? Então, com isso aqui, você consegue fazer o quê? Dizer como se deve fazer essa política de backup, amarrar com base em que, etc. e tal, e entrar no nível de detalhe.
ó, vai ter um backup diário, esse backup diário vai ser diferencial, nós vamos ter um backup semanal, que é completo, nós vamos ter um backup quinzenal, um backup mensal, e assim você vai definir tudo isso nessa política de backup. Vamos ver algumas questões, como é que se pode cobrar esse tipo de questão aqui. Por exemplo, uma questão recente, 2021, da banca Quadrix, né, para agente fiscal. Considerando os procedimentos de backup, assinale a alternativa que apresenta um dos comandos utilizados no ambiente Windows para se copiar arquivo no ambiente Windows. Então, obviamente, copiar, né? Você vai ver aqui, ó, até por eliminação. D é para mostrar o diretório, né, o conteúdo de uma pasta. Date é para visualizar e alterar a data. CLS é a abreviatura de Clear Screen, né, limpar a tela. MD é para criar uma pasta. Então, por exclusão, copy é usado para copiar. Então, se eu quisesse, por exemplo, copiar todos os arquivos do Drive C para um pendrive que está na unidade F, então eu colocaria lá copy C, dois pontos, asterisco, ponto, asterisco, todos os arquivos, espaço para F, dois pontos. Então ele vai fazer aquela cópia, copiar tudo que estaria no Drive C para o Drive F, que seria o meu pendrive, por exemplo, tá certo? Então é uma questão relativamente fácil, que aborda um mínimo de conhecimento do ambiente Windows. Outra questão aqui, ó, também de 2021, técnico de laboratório de informática, né, do Instituto Federal de Tocantins. Ó. Considere software utilitários programas que complementam o sistema operacional executando tarefas auxiliares. Um software utilitário para cópia de segurança de dados, o backup, por exemplo, poderia ser criado e configurado para guardar as informações importantes do usuário nos locais abaixo, exceto, né, com exceção. Então ele vai dar aqui 5 alternativas, 4 seriam dispositivos locais passíveis de receber um backup e um não. Então vamos lá, fita magnética, sim, ainda hoje é utilizado, fitas DAT, fitas do tipo maior, diferente, e elas têm uma capacidade de armazenamento, então empresas utilizam. Pessoas físicas não usam, mas empresas acabam utilizando as fitas por serem até mais baratas e ainda é um mecanismo de fazer isso aí. Diretório na nuvem, uma pasta na nuvem, sim, você pode comprar, por exemplo, a Amazon, o Google, né, e outras empresas vendem essa ideia da hospedagem. Tem empresas locais a nível de Brasil e internacionais que fazem esse tipo de coisa. Um CD-ROM, sim, você pode fazer cópia no CD-ROM. HD externo, sim, você pode ter um HD externo e usar para fazer suas cópias. Eu mesmo faço, além de fazer na nuvem, faço no HD externo. Memória RAM, não. Por que a memória RAM? RAM, você já sabe, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, e é a memória principal, a tecnologia da memória principal. Ela tem uma característica que não se presta para fazer backup. Por quê? Ela é volátil, que significa, quando eu desligo o computador, todo o conteúdo que está na RAM ele é perdido, né? Então não se presta para isso. Então a questão tranquila, com noção aqui, você resolve tranquilamente. Ó, questão 2021 também, tá certo? Do CFT, Conselho Federal de alguma coisa aqui e tal. O backup é um procedimento que somente pode ser utilizado, realizado localmente em uma empresa. Arquivos de backup não podem ser gerados remotamente nem transferidos para servidores externos à empresa. Certo ou errado? Veja bem. Depende, né? Então essa questão aqui, a resposta correta é errado. Agora, dependendo do grau de confidencialidade de que você tenha determinados arquivos, você não vai fazer esse armazenamento externo. Então, ou vai ter que ter um contrato muito amarrado e tal, isso é muito complicado, né? Até pela questão dos volumes de dados, às vezes você não consegue fazer. Então, as empresas especializadas hoje usam tipo carro forte que já vem com um dispositivo de armazenamento, tipo um HD grande e tal, que pluga lá no servidor da empresa e faz o backup. Então não transferem pela rede. Por quê? Com medo de que seja roubado, por exemplo, e tal. Mas assim, do jeito que está dizendo aqui, essa afirmativa está errada, tá certo? Porque você pode fazer sim. Agora, dependendo do grau de confidencialidade dessas informações, do volume e outros critérios, você não vai fazer. Então, a resposta em termos gerais seria errado aqui, tá certo? Outra questão, a questão mais difícil aqui dessa lista, né? Que é para você entender o tipo de backup, né? Então, dependendo, você pode ter uma questão também recente, 2021, o tipo de backup que realiza a cópia apenas dos arquivos modificados a partir do último backup completo e que não é indicado quando se faz o backup pela primeira vez é o, né? Então a gente viu os tipos lá, né? Então na nossa tabelinha de tipos aqui, ó, se você voltar, tá certo? Então você vai ver aqui, ó, o diferencial arquivo novos alterados desde o último backup completo, ó.
tá? Então, naturalmente, a resposta aqui vai ser o diferencial, letra E. Né? Então, é uma questão mais difícil do que as outras são mais simples, mas dá para você ter uma ideia do que é que pode esperar, tá bom? Então, eu espero que você curta, né? As referências são os nossos livros aí, do IF Sertão PE 2017, esse outro do ano passado, está na Amazon, inclusive você pode fazer a leitura gratuita, né? E o livro do Stalin, tá bom? Até a próxima, foi um prazer. Curta, se inscreva no canal, ajuda o projeto a continuar. Valeu!